Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo João, sou engenheiro florestal aqui na Bafor Projetos. O intuito desse vídeo é demonstrar o plugin do QGIS que eu desenvolvi referente a jogar ângulos e distância em azimuth ou em rumo. Quem trabalha bastante com a parte fundiária sempre precisa espacializar uma matrícula, seja no ArcGIS ou no QGIS. E como no QGIS eu não acho tão interessante assim tantos plugins quanto as coisas nativas para poder fazer esta espacialização, acabei desenvolvendo esse plugin. Se você for aqui em complementos, gerenciar complementos, se você pesquisar azimuth, tem vários aqui, né? Já testei vários e não gostei muito, não me adaptei a eles, e acabei desenvolvendo este aqui, né? Azimuth Tools, que até o momento já tem mais de 800 baixados. Aí você instala ele, aqui ele tem uma descrição, como que funciona ele. Só que ele vai aparecer flutuante, né? Você pode colocar no lugar que você quiser, clicar nele aqui. Aqui, se você quiser essa informação, aqui tem descrição melhor, os inputs necessários para seu funcionamento. Ele é inspirado na realidade no Pogo que tem no ArcGIS. Eu gosto bastante do Pogo. Eu acabei desenvolvendo ele com inspiração no Pogo e também implementei algumas coisas que não tem no Pogo que eu gostaria que tivesse. Aqui você coloca o vértice, o nome do vértice, do marco. Aqui o ângulo. O ângulo ele pode estar em azimuth ou em rumo. Ele pode estar com ponto ou com vírgula. As casas decimais vai funcionar. E funciona muito as casas decimais também. Aqui na distância a mesma coisa. Funciona em vírgula ou em ponto. E aqui a adjacência, que seria o confrontante. E aqui você consegue selecionar do mapa o seu ponto inicial. Você pode selecionar aqui para começar num lugar sem necessariamente ele estar funcionando o snap. Se você tiver selecionado uma camada e clicar nele, ele vai fazer uma análise em todos os vértices dessa camada e vai começar a funcionar o snap nessa camada. Liguei essa camada aqui, tá pegando aqui o snap, ó, tá funcionando. Então eu clico e ele começa com essa inicial. E aqui você pode botar os ângulos conforme você quiser e processa. Consegue importar de TXT, exportar de TXT, importar de polígono, né? Por exemplo, eu vou selecionar aqui esse perímetro e vou importar de polígono. Aqui ele me dá as opções, né? Eu quero importar em azimuth ou em rumo. E quantas casas decimais eu quero tanto para os ângulos ou quanto para a distância. Vou colocar 3 para 3 e 3, deixar assim, default, dá OK. Aí você verifica, ó, o ângulo ele vem em azimuth, a distância, ó, e com 3 casas decimais. E eu processo, camada temporária criada. Ele criou baseado nisso. E se eu vier na tabela de atributos, verifica aqui que ele veio com 3 casas decimais, né? E o ângulo também, já veio com formatação de ângulo já. Não veio adjacência, que eu não coloquei nada, e nem vértice, que eu não coloquei nada, né? Veio em branco, esses dois campos. Eu vou selecionar tudo e vou apagar, Ctrl A e vou apagar, né? Vou selecionar aqui a linha, no caso, deixar a linha selecionada, para mostrar que também consegue importar de linha. E vou importar ele, só que eu colocar aqui no ângulo, não vou colocar nenhuma casa decimal, e na distância eu vou colocar 2 casas só. Importei, ele arredondou, quero arredondar, e eu vou processar. Aí criou também, novamente. Se eu vier aqui, ó, ele arredondou, coloquei aqui as duas. Esse aqui foi o primeiro que a gente processou, esse aqui foi o segundo. A gente verifica esse aqui de 28 aqui, ó, ele arredondou, coloquei menos casas decimais. Obviamente, quando eu processo eles, principalmente a última distância, que seria essa aqui, ó, é para estar um certo deslocamento. Este perímetro aqui, esse ponto, esse foi o primeiro. Esse aqui foi o último, né? Tem essa certa diferença porque não vai bater, né? Nunca vai bater. Só se tiver muitas casas decimais mesmo. Como tinha 3 casas decimais, ele ficou bem pequena essa diferença. E no outro que tinha uma casa decimal só, este aqui foi o começo, também, mesmo lugar, no coordenado de início. Só que teve um deslocamento maior porque o ângulo foi com menos casas decimais no processamento e a distância foi só com 2. Este aqui foi a importação em azimuth. E no caso, se eu quiser importar para rumo, seleciono o rumo aqui, dou OK. E processo. Ó, como que ele fica em rumo, esse seria os parâmetros. Lembrando que pode estar em ponto ou em vírgula, tanto o ângulo quanto a distância. Aqui na tabela de atributos também vem formatado, né? Aqui não precisava ter importado com 3 casas decimais, né? Podia ter deixado nenhuma. Agora eu vou espacializar sem importar nada, tá? Esse memorial descritivo aqui de uma matrícula que está em rumo. Nós temos a distância, temos o rumo, temos o confrontante, temos os marcos. Vou limpar tudo aqui. Vou adicionar mais linhas. Deixei essa aba sobrepondo tudo, né? Porque se quiser clicar aqui fora, ó, ele não sai. Você consegue clicar e ele sempre vai estar visível aqui para você adicionar seus ângulos e azimuths. Nesse caso aqui é rumo. Ele fala que M4 ele tem essa coordenada. Se ele fosse o M1, a gente poderia escrever aqui já direto e usar ela como primeira coordenada. Como ele não falou, nós vamos espacializar e depois a gente desloca o M2 para ele, para este local. Então o M1, ele tem um ângulo de 30,00
Aqui eu posso colocar direto aqui que ele vai entender, né? Mas eu vou deixar certinho aqui, SW. Esse aqui também, o SW, ele pode estar em maiúsculo, minúsculo, ou assim. Do jeito que você quiser, ele vai entender também do que se trata. A distância 373,49. E com José Maria. Enfim, adicionei todos os vértices, os ângulos, as distâncias e os confrontantes. Né? Lembrando, caso tivesse mais decimais aqui, eu poderia botar aqui, ó, vírgula, pontos eu quiser. Pode ser em ponto ou pode ser em vírgula. Como eu só quero sem casa decimal mesmo, eu vou deixar assim, porque se eu colocar casa decimal aqui, ele vai processar com casa decimal. Aí no caso, quando abre a ferramenta, essa coordenada inicial aqui vai ser do centro do seu canvas. Ou você pode selecionar de qualquer lugar aqui, se não tiver selecionado nenhuma camada, ele não vai usar o snapping. Se tiver selecionado alguma camada, ele vai usar o snapping. Se for trocar de camada, seleciona outra camada, seleciona novamente, seleciona mapa, para ele entender essa camada. É uma nova, né? Porque ele vai fazer a leitura desse camada, todos os vértices. Eu posso processar, processei. Aqui, ó, já caiu aqui. Vou exportar para TXT, então tá garantido que tá salvo essas informações. Vou vir aqui em tabela de atributos. Ele já veio com o nome dos vértices, os ângulos, distância e o confrontante. A gente verifica que bateu certinho aqui. A gente verificar aqui no primeiro, ó, primeiro vai nessa direção. Então M1 é aqui, M2, 3 e 4. Então a diferença vai ser, no caso aqui não vai ter diferença, ele está tudo redondo, aqui não vai ter diferença, né? Tá, as mesmas distâncias e ângulos estão para os dois lados, então ele vai cravar certinho. Mas se tivesse alguma diferença, daria aqui nesse finalzinho. Ele veio com 2 casas decimais, se eu colocasse mais casas decimais ele fazia a leitura, e eu teria mais casas decimais aqui. E aqui a mesma coisa, se tivesse colocado mais casas decimais, viria aqui. E se fosse em azimuth não teria essas distâncias aqui, né? Aí nesse caso, este M4 aqui que ele é georreferenciado, né? Aí eu teria que fazer esse deslocamento para essa coordenada, desse ponto aqui. Este que é o resultado do TXT, né, que a gente exportou. Ele deu o ponto inicial, o nome dos vértices, ângulo, distância e o confrontante. Se a gente quiser importar ele, remove aqui, a gente importa e está aqui novamente. No caso aqui eu observei, até fazer uma modificação depois desse script. Quando eu exportei, ele normalizou com umas 2 casas decimais, né? E agora se eu processar ele vai vir com essas 2 casas decimais também aqui, no ângulo. Aqui, ó, veio com essas 2 casas decimais. Quando eu atualizar isso no QGIS vai aparecer para vocês atualizarem aí. Não é para acontecer isso, né? Consegue modificar também subir ele. Aqui, ó, descer, selecionar mais, subir, descer, plugin é isso. E se vocês quiserem alguma melhoria, é só falar que eu faço a modificação e automaticamente depois aparece a modificação para vocês aí no QGIS para atualizar o plugin. Bom, o vídeo é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.